Estados Unidos. Lula plantou o que o Brasil vai colher agora, essas tarifas. Alexandre de Moraes plantou por meio da perseguição a Bolsonaro e a direita no Brasil, e Lula vai colher uma tempestade cujo vento ele plantou. Lula plantou essa tempestade ao atuar na sua diplomacia de forma antidiplomática, atacando os Estados Unidos vez e vez de novo. Aí, como resultado dessa estratégia genial do Lula, e como resultado da perseguição contra Bolsonaro, a gente viu hoje a embaixada americana endossando as declarações do Trump, afirmando que a perseguição contra Bolsonaro é vergonhosa, e aí o Trump pessoalmente anunciou as tarifas. Em janeiro, saiu uma matéria no Wall Street Journal que disse que se a perseguição a Bolsonaro continuasse, Trump poderia punir o Brasil com tarifas. Essa matéria está lá. Pessoas próximas a Trump mandaram esse recado explícito por meio do Wall Street Journal, um jornal respeitadíssimo não só nos Estados Unidos e no mundo, dizendo que se a perseguição a Bolsonaro continuasse, ele poderia punir o Brasil com tarifas. E mais, ele disse que a pior forma possível do Lula começar o governo dele, a relação dele com os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, era impedindo o Bolsonaro de ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O STF impediu o Bolsonaro de ir aos Estados Unidos. E isso, gente, fez com que as relações aí diplomáticas já começassem, não de mal a pior, já começassem piores, péssimas. Já foi um péssimo começo. Aí, em janeiro ainda, o Trump declarou que os Estados Unidos não precisavam do Brasil. Ele disse que o Brasil, assim como a América Latina, precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil e da América Latina. Deixando uma declaração aí muito clara no sentido de que, olha, se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer. E é uma declaração que foi analisada por várias pessoas como verdadeira. Economicamente, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário. Aí, em fevereiro, o Lula atacou os Estados Unidos em um discurso de forma muito firme, dizendo que os Estados Unidos querem se arrogar a função de xerife do mundo. Lula estava lá num palanque, chamou o Trump de esse cidadão aí, só faltou chamar de moleque. E disse ainda que os Estados Unidos perseguem o Alexandre de Moraes. Em fevereiro ainda, o presidente Lula afirmou que se os Estados Unidos taxarem o Brasil, vai haver reciprocidade. Que é uma fala de fevereiro, mas é muito relevante para esse momento atual. Vou repetir, presta atenção. Lula disse que se os Estados Unidos taxassem o Brasil, ele aplicaria reciprocidade, ou seja, ele aplicaria o mesmo tipo de tarifa, a mesma taxação, para a importação de produtos dos Estados Unidos. Ou seja, brasileiro, se isso for verdade, prepare o seu bolso, porque a gente depende muito dos Estados Unidos. Aí, em maio, Lula ameaçou Trump, dizendo que as punições dos Estados Unidos ao Moraes são um ataque à soberania do Brasil e queria retaliar Trump. Ele daria respostas a Trump se o Trump punisse o Moraes. Gente, olha esse show de antidiplomacia tupiniquim. Aí a gente teve a reunião dos BRICS. E nela, Lula e os países membros ali, eles exercitaram todo o anti-americanismo do Irã, de Lula, não do Brasil, mas de Lula, da Rússia. E junto com esses países, são na maioria ditaduras, Lula fez uma série de provocações a Trump, como eu mencionei antes, criticando os ataques ao Irã, criticando o ataque da Ucrânia à Rússia, mas não o contrário, como se a guerra lá fosse unilateral. E Lula era o anfitrião. Ele liderou o encontro, ele deu os encaminhamentos finais que valorizaram, inclusive, a possibilidade de se fortalecerem moedas locais contra o dólar. Uma grande provocação do Donald Trump. Aí no próprio domingo à noite, agora, o Trump anunciou uma tarifa adicional de 10% para países que se alinhassem às políticas anti-americanas do BRICS. Sem dar mais detalhes, mas já deixou o recado que ele não tinha gostado dessa história e que ele estava preocupado com outros países se alinharem aos BRICS. Aí o que Trump fez em seguida foi muito forte. Foi essa manifestação que a gente comentou essa semana inteira em defesa do Bolsonaro, dizendo que ele acompanhava de perto a perseguição contra Bolsonaro e a direita,